Então, meninos, voltando aqui, né? A gente estava trabalhando com a literatura marginal dos anos 70. Agora esse vídeo se destina justamente para outra literatura marginal, né? Entendendo aquele conceito de marginalidade ampliado que nós trabalhamos no primeiro vídeo, porém lá dos anos 2000. Conforme a gente estava conversando, né? Eu falando, na verdade, no primeiro vídeo, o conceito de marginalidade, principalmente quando a gente fala em palavra marginal em específico, é lembrar daquelas, né, pelo menos mais lembrar daquelas pessoas que estão fora da lei. E a gente viu que o conceito de marginalidade é mais ampliado. Eu não posso pensar em marginal simplesmente com aquele que está fora da lei, mas algo que não se refere ao centro. Então a gente, está fora de algo nesse sentido que lá nos anos 70 era fora do circuito editorial, mas agora a gente pensar na palavra marginal associada ao conceito, né, da questão social. Né? É importante entender que esse grupo, lá nos anos, final dos anos 90, início do 2000 e até hoje estão produzindo muita literatura. Esse grupo, né, que vai se chamar, alguns vão colocar como literatura marginal, outros vão falar como literatura marginal periférica. E qual que é a grande demanda deles? Vão questionar a questão social brasileira, né? Porque principalmente o lugar das periferias, por isso periférica. Então vai questionar esse lugar da periferia e por que essa periferia, historicamente negra e pobre, não detém o poder artístico, né, de produção das manifestações artísticas. Então, esse grupo que eu estou falando aqui em especial é um grupo de São Paulo, formado pelo Ferrez, pelo Sérgio Vaz, pelo Sacolinha, né, alguns nomes, Rodrigo Ciríaco. Todos esses nomes são nomes importantes porque além de tudo, um movimento, um grupo literário que vai pensar a arte no sentido mais popular e mais aberta possível, questionando esses problemas que estão na sociedade brasileira, que é um problema de desigualdade racial e econômica, né? Por que a maior parte das periferias brasileiras são periferias negras? E, esse laço com a escravização desses povos que foram escravizados aqui no Brasil, e por que esses grupos, não só, né, o grupo de mulheres também, que é dentro uma vertente forte, por que esses grupos considerados minorias não detêm o poder de publicação também, né, de realização literária? E talvez a grande dinâmica da marginalidade aqui é pessoas que estão à margem do que da sociedade, de uma sociedade que se colocou como algo único, aquela que detém os poderes, detém todos os poderes dentro de uma sociedade, seja econômico, político, racial e todas essas outras demandas. Então, essas literaturas vão questionar esse espaço. E trazendo agora, talvez de maneira mais abrangente, a voz desses grupos de minorias assumindo o lugar de fala. Isso é o diferencial. Alguém pode perguntar: professora, nunca falaram de pobre na literatura? Nunca foi falado de negro? Já, mas a boa parte do que foram produzido antes era a partir do lugar do objeto e não como agente da produção artística, no caso. Então é importante pensar nesse lugar da arte. Quem produz a arte é fundamental. Nessas circunstâncias, esses textos que a gente vai trabalhar aqui, vai estar lá no material escrito, são textos que questionam esse lugar pré-determinado social, né? Demandas que são importantíssimas. Aqui eu tenho alguns livros que servem para, são livros interessantíssimos. Pessoalmente falando, são livros que me agradam muito, né? Talvez um dos nomes mais lembrados seja o Ferrez, né? Aqui tem o Manual Prático do Ódio. Tem aqui também O Deus Foi Almoçar.
E a primeira, né, tem um outro aqui também, os ricos também morrem. Então, se vocês forem reparar, os títulos já são grandes ironias literárias, questões, né, ligações, relações a serem questionadas a partir do título. Né? Os ricos também morrem. Então, já coloca esse lugar a ser questionado socialmente. E a primeira obra mais conhecida dele, que é a obra do Capão Pecado, que se passa lá no Capão Redondo, que foi considerado, né, nos anos 90 e início dos 2000, uma das periferias mais, ou se não a periferia mais violenta do Brasil. Então, dentro desse lugar da marginalidade, comumente, né, que as pessoas associam a palavra marginal, o Ferrez ele vai conceber uma obra que hoje ela é conhecida no Brasil todo, já caiu no vestibular da USP, né, por exemplo. Então, são textos que questionam esse lugar. Então, a história aqui é do Rael. Eu vou até ler aqui uma parte aqui da sinopse. Rael é honesto, gosta de ler e fazer planos para melhorar de vida por meio do trabalho. Seus amigos não são tão certinhos. Alguns usam drogas, outros roubam motos, outros matam por dinheiro. O que eles têm em comum? A miséria em que vivem. A juventude e a vontade de se divertir e a revolta contra tudo que os rodeia, tudo se torna mais difícil. A truculência dos policiais que interrompe as festas na base da porrada, o assassinato de parentes e colegas pelos motivos mais tolos e outros problemas, né? Se vocês forem ver, o grande pano de fundo é o pano de fundo dentro das periferias. E o Ferrez consegue construir uma obra literária reconhecida que vai questionar esse lugar da marginalidade. Então, é um autor muito importante dentro dessa literatura marginal, né? Até porque eu estava falando aqui, São Paulo vai ser o grande demanda. Aqui tem o do Alessandro Buzo, a Guerreira. Também tem esse aqui, é uma reunião de livros pelas periferias do Brasil. Ele fez a organização de vários textos, de várias pessoas que também fazem parte desse lugar da periferia brasileira, não só paulista. Aqui tem o livro dos 100 Mágoas, do Rodrigo Ciríaco. Também ele vai questionando essas demandas dentro da periferia. E para finalizar, né, minhas indicações, talvez o grande, né, um dos poetas que vão questionar, né, muito bom, Sérgio Vaz, né, aqui tem literatura, pão e poesia. E qual que é a grande demanda? Por que eu estou falando do Sérgio Vaz por fim? Porque esse tipo de literatura não é simplesmente só literária, é um movimento artístico. Né? Todos eles vão produzir movimentos artísticos, então é algo muito mais amplo do que simplesmente o literário. Por exemplo, o Sérgio Vaz, ele faz parte de uma organização chamada Cooperifa. E o que é a Cooperifa? Né? Cooperifa é a Cooperativa Unida das Favelas, né, de São Paulo. E como que começou a Cooperifa e qual que é o objetivo, quais suas características, que são importantes a gente entender aqui. A Cooperifa começou através de saraus, né, e dentro das periferias, nos botecos, principalmente às quartas à noite. Então, toda quarta à noite, um grupo de pessoas se unia para fazer arte, né? Às vezes para ler uma poesia que fez, para cantar uma música, para ter uma ligação com o rap. Também isso é muito forte, né, nesse ramo aqui que a gente vai estudar. O rap talvez é uma das demandas que mais se aproxima, tanto que o Ferrez, né, voltando aqui, é um rapper. Só que a Cooperifa, ela começou como um grupo pequeno que foi crescendo e se tornando uma grande demanda no Brasil, principalmente em São Paulo, né, o que está fazendo lá. Então as pessoas se uniam para fazer arte, e coisa que não é esperada dentro da periferia. Né? As pessoas acham que periferia só tem falta de política pública, só tem morte, tráfico e, né, coisas negativas. Mas a Cooperifa é um grande exemplo para mostrar que as pessoas se unem a favor da arte. Né? Para produzir arte, para produzir música, para produzir poesia. E eles, né, semanalmente,
né? Eu não sei agora pela pandemia, porque tá tudo muito complicado, mas se unem por mais de 10 anos e fazem um evento né, uma vez por ano, que é um evento que mexe com a periferia de São Paulo toda. Então é algo muito importante. E além de tudo, são poetas, são artistas que estão aí, né? Tem rede social que produzem também pensando a rede nesse conjugado, então não tem como desligar. Então é uma coisa híbrida, multifuncional, multidimensional também. E para finalizar o nosso vídeo, eu vou ler um finalzinho, né? Um texto aqui do Sérgio Vaz chamado Novos Dias. E até no sentido de tentar pensar em novos dias para nós todos aqui. Então vem os dias, um sorriso no rosto, os punhos cerrados que a luta não para. Um brilho nos olhos que é para rastrear os inimigos, mesmo com medo. Enfrente-os. É necessário que o coração em chamas para manter os sonhos aquecidos. Acenda as fogueiras. Não aceite nada de graça. Nada. Até o beijo bom é quando é conquistado. Escreva poema, mas se te insultarem, recite palavrões. Cuidado, o acaso é traiçoeiro e o tempo é cruel. Tome as rédeas do seu próprio destino. Outra coisa, pior que a arrogância é a falsa humildade. Pessoas boazinhas também são perigosas, sugam energia e não dão nada em troca. Fique esperto, amar o próximo não é abandonar a si mesmo. Para alcançar as utopias, é preciso enfrentar a realidade. Quer saber quem são os outros? Pergunte quem é você. Se não ama a tua casa, não alimente o ódio. Por favor, gentileza gera gentileza. Obrigada. Os erros são teus, assuma-os. Os acertos também, divida-os. Ser forte não é apanhar todo dia, nem bater de vez em quando. É perdoar e pedir perdão sempre. Tenho más notícias. Quando o bicho pegar, você vai estar sozinho. Não cultive multidões. Qual é a tua verdade? Qual é a tua mentira? Teu travesseiro vai te dizer, prepare-se. Se quiser realmente saber se está bonito ou bonita, pergunte aos teus inimigos. Nesta hora serão honestos. Quando estiver fazendo planos, não esqueça de avisar os teus pés. São eles que caminham. Se vai pular 7 ondinhas, recomendo o mergulho de cabeça. Muito amor, mas raiva é fundamental. Se não tiver belas palavras, improvise, diga a verdade. As manhãs de sol são lindas, mas é preciso trabalhar nos dias de chuva. Abra os braços, segure a mão de quem está na frente e puxe a mão de quem está atrás. Não confunda briga com luta. Briga tem hora para acabar, luta é para a vida inteira. Ano novo tem cara de gente boa, mas não acredite nele, acredite em você. Feliz todo dia. Então, feliz todo dia para vocês também. E nos vemos no próximo vídeo e nos encontros síncronos, né? Não vão esquecer. Tchau, tchau, gente.